Pronto. Depois do vídeo ali gravado em frente à Casa Lotérica aqui na cidade de Ouricuri, a gente, quando eu venho aqui para Ouricuri, eu passo na casa do meu colega de infância, Natanael, inclusive é um nome bíblico também. O meu nome é Enoque e o dele é Natanael. Aqui, que Deus abençoe a banquinha dele, que ele sempre bota aqui para vender algumas coisas, para conseguir o pão de cada dia. Deus tem dado a ele o dom de comerciante. Embora eu, como amigo dele, Deus me deu o dom de pedreiro. Aí eu resolvi gravar esse outro vídeo, depois que eu fiz o vídeo na Casa Lotérica, muito difícil. E na minha foto até polícia para mim, né? Mas Deus tem misericórdia, né? Porque ela não estava sabendo o que estava dizendo, né? E agora eu pedi permissão, meu colega aqui na banquinha dele, onde ele está aqui, para a gente dar mensagem. E, irmão, vou rodar a câmera e ele que vai segurar. Você vai ficar aqui, mas fica na sombra, viu, Natan? Na hora. Aí, Natan, pegando a visão daquele pessoal, que o pessoal está sentado ali, viu? Fica na posição para ver a cabeça do pessoal lá, viu? Deixa eu rodar a câmera, viu? Pronto, pode ir. Aí tu fica olhando, tu fica olhando assim, ó. Tu fica olhando assim, aí tu vai pra lá, Pra Isso, aí tu olha aí se tá pegando o pessoal certo. Olha aí, viu? Aqui, não, é câmera de trás. É câmera de trás, é nessa câmera aqui, viu, Natan? Sim. Entendeu? Tô vendo aí, tá vendo aí da praça aí. Oi. Aí, viu? Oi. Oi. O microfone tá dando falha. Oi. Oi. Tá? O microfone tá falhando. Oi. Agora sim. Oi. Aí levanta assim, para enxergar o pessoal. Quis ir um pouquinho mais para longe. Pronto, aí agora aqui eu não precisei do suporte de colocar o celular, porque o meu colega aqui, ele tá segurando aqui para a gente dar a mensagem. Deus tem uma mensagem presente, assim como teve na época do dilúvio. Deus também tem uma mensagem presente também para os nossos dias. E essa mensagem é chamada de último convite de misericórdia. Ela é a mensagem do quarto anjo em Apocalipse 18, de 1 a 4. Onde Deus nos finge, Deus nos fortifica, Deus nos cinge com o seu Espírito, como atalaia, para nós dar essa mensagem ao mundo, a dividir o mundo sobre a queda de Babilônia. As igrejas caíram, uniram-se ao Estado e vão agora perseguir os remanescentes filhos de Deus, fora dos templos. Deus cingiu o seu novo líder em 2020, que é o irmão Elias Joanã Coutinho, o qual é o leão da tribo de Dan, conforme está lá em Deuteronômio 33, 22, Deus cingiu, e é nele que Cristo vai incorporar. E em Judá Cristo encarnou, agora Cristo incorporará em irmão Elias Joanã para pelejar contra a besta e contra a imagem da besta. Para liderar também Cristo, para Cristo liderar por intermédio de irmão Elias Joanã, os 144 mil discípulos. Talvez alguém que vai assistir o meu vídeo pela primeira vez agora, eu com túnica, é que os 144 mil liderados pelo irmão Elias e por Cristo, eles terão que em tudo imitar a Cristo, para cumprir isso que está na profecia. Quando o povo de Deus estiverem refletindo perfeitamente o caráter de Cristo, então Cristo virá buscar como os seus. Então por isso que eu estou de barba, por isso que eu estou deixando o cabelo crescer, porque até no aspecto exterior, não só no aspecto interior, nós precisaremos imitar Cristo. E eu agradeço ao meu colega Natanael, que está aí segurando o celular. É difícil achar uma pessoa que segura o celular para a gente gravar. E agradeço o pessoal também que está aí sentado também para escutar essa mensagem. Mas que mensagem? A mensagem que fala também que agora em junho, dia 10 de junho, vai ter a incorporação. Cristo vai incorporar para pelejar contra as nações. E esta incorporação, como é? João, lá em Apocalipse 10, quando desferiu-se o sétimo trovão, e João ia escrever. Aí o anjo disse, não escreva. Não escreva ainda. Porque isso era uma profecia sobre a incorporação, que só iria ser revelada agora no cumprimento dela, nos dias do coronavírus. Para que, se tivesse sido escrito naquela ocasião, hoje teria muitos dizendo que Cristo vai incorporar nele. Mas não. Foi revelado só
agora, no tempo do coronavírus, para aquele no qual Cristo vai incorporar, para pelejar contra a besta e a imagem da besta. Para dar aqui mensagem, para dar a mensagem do quarto anjo, que dá força à terceira mensagem angélica, que diz: se alguém adorar a besta, se chama papal, é a imagem da besta, os protestantes apostatados, que é a Babilônia, que é o falso profeta, e receber o sinal da besta, que é o falso sábado, a guarda do domingo, na sua testa e na sua mão. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que são as 7 pragas do Apocalipse 16. Para pelejar contra os inimigos que se levantará contra a verdade e contra Cristo, então foi profetizado Jacó, lá em Gênesis 49:9. Gênesis 49:9 está falando da encarnação. Cristo encarnou em Judá. Quando diz lá que Judá é leãozinho, da presa subiste filho, estava falando da encarnação de Cristo em Judá. Mas quando Jacó profetizou lá em Gênesis 49:16-18 que julgará o seu povo, estava falando que Cristo, o juiz, incorporaria em Dan para julgar as nações agora, para com cetro de ferro. E para pronunciar um juízo de sentença contra todos aqueles que são soberbos, os que cometem a perversidade. Mas que também reconciliaria o coração, porque Cristo vai vir no espírito de Elias, no irmão Elias Joanã, para converter o coração dos pais aos filhos também, para colher a grande multidão, usando os 144 mil, para completar os súditos do rei. Então, quando Jacó disse, Dan julgará o seu povo, e disse que Dan é serpente, morde o talão do cavalo e faz o cavaleiro cair para trás, é porque em Dan, Cristo, como a serpente prudente, por isso que Moisés levantou a serpente do deserto, porque Cristo também, para esmagar a cabeça da serpente, ele é representado como o único remédio para, como é da cobra que se tira o remédio para neutralizar o veneno dela, então por que Cristo se fez pecado, como diz Paulo, para socorrer os que são tentados? Então, por isso que Moisés levantou a serpente. Então Cristo, em irmão Elias Joanã, no líder que ele escolheu, em junho, o novo líder da igreja do sétimo dia, então Cristo vai fazer cair os cavalos, vai morder o talão do cavalo preto, que é o sistema papal, o talão do cavalo vermelho, que é os protestantes apostatados, e o talão do cavalo amarelo, que é o espiritismo, os 3 espíritos imundos, da boca da besta o catolicismo, da boca do protestantes apostatados, o cavalo vermelho, e da boca do dragão, o espiritismo, que é representado pelo cavalo amarelo. Com esta finalidade, Cristo chamou o irmão Elias. E então por isso que, porque quando Jacó diz assim, a tua salvação espero, ó Senhor. Por que Jacó chama Dan de ó Senhor? Porque e no leão da tribo de Dan, que Moisés falou lá em Deuteronômio 33:22, dizendo assim, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Então aí está relacionado com o que Jacó falou em Gênesis 49:16-18, que julgará o seu povo, quando Jacó chama Dan de meu Senhor, porque em Dan vai estar incorporado a pessoa de nosso irmão eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar a denúncia contra as igrejas que tiraram a falsa liberdade religiosa. Vão comandar o Estado dos 10 reinos. Primeiro reino, Estados Unidos, Canadá e México. Segundo reino, toda a Europa. Terceiro reino, Japão. Quarto reino, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, divisão sul-americana. Sétimo reino, Norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Então, esses 10 reis se levantarão, entregarão seu poder para a besta. Por uma hora, a 1 hora dos 1290 dias, que é a hora do juízo dos vivos. Como diz lá em Apocalipse 14:6, diz a hora do juízo. Entregarão o seu poder os 10 reis, e a besta vai dominar, embora os 10 reis, sem perceber, que estão comandados, assim como o Império Romano não percebia que estava sendo comandado pelo Caifás, que naquela época foi usado por Satanás o sistema hebraico apostatado.
não percebeu o Império Romano, assim também os 10 reis, ao ser dominado agora pela a besta e pela imagem da besta, não perceberão que estarão sendo influenciados para pelejarem contra o Cordeiro. Mas Apocalipse 17:14 diz: mas o Cordeiro os vencerá, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro, seus eleitos. Eu, você, se tivermos a coragem de não adorar a besta, e não receber o sinal da besta, que é a guarda do falso sábado, a guarda do domingo. Mas antes guardar o sábado, o verdadeiro sábado, que é o sábado do quarto mandamento da lei de Deus. O juízo final em relação aos vivos vai começar. As leis de Deus contra as leis dos homens. De um lado os que observam os mandamentos de Deus guardando o santo sábado, e de um lado os que adoram a besta guardando o domingo. A escolha é sua, mas que Deus abençoe você para você fazer a escolha certa. Em nome de Cristo, amém. Agradeço meu colega Natanael aqui mais uma vez por ter gravado esse vídeo aí. Que Deus continue lhe abençoando, meu amigo.